Oi, pessoal! E aí, vocês estão bem? Espero que sim, né? Então, né, gente, a gente vai dar continuidade mais uma vez ao nosso conteúdo. Hoje nós vamos estar iniciando o capítulo 7, a formação e a independência dos Estados Unidos, que é o primeiro capítulo, né, da unidade 4, que é intitulada A Independência na América. Então, aí logo no início da unidade, na página 98, tem um textinho, né, introdutório, que fala que a partir do século XVIII, diversos movimentos de contestação aos domínios coloniais deram início ao processo de independência no continente americano, inspirados pelos ideais iluministas, como de liberdade, de justiça e de igualdade. Nesta unidade, vamos estudar como ocorreram esses processos em diversas regiões, as semelhanças e as diferenças entre eles, além das permanências e rupturas políticas e sociais após a conquista da independência nos países da América. Então, agora, né, vamos estudar a presença europeia na América do Norte, a formação das 13 colônias, a independência dos Estados Unidos, a independência do Haiti. Pessoal, vocês perceberam que a gente agora, depois que a gente estudou sobre o iluminismo, quanto as ideias iluministas, elas vieram, né, revolucionar todo aquele sistema político, econômico, social do período, né, seguinte à sua disseminação dessa ideia dos ideais iluministas. A exemplo, nós tivemos, né, a Revolução Francesa, que a gente acabou de estudar a respeito. Tivemos a própria Revolução Industrial também, que em alguns momentos foi influenciado. A independência da América também. Então, assim, até aqui no Brasil, mais na frente, nós vamos estudar falando sobre isso e vocês vão ver também que a independência no Brasil, todo o processo de independência do Brasil também foi muito influenciado pelas ideias iluministas, certo? Quem não recorda do que foi, não é, as ideias iluministas, o pensamento iluminista, eu recomendo que volte um pouquinho no conteúdo e vá dar uma lida, assim, lá no capítulo onde fala sobre essas ideias iluministas, tá certo? Vocês vão ver agora muito todo esse processo de transformação da sociedade, esses ideais iluministas, eles vão estar presentes, certo? Então, eu recomendo mesmo que vocês voltem e relembrem esse assunto, tá bom, gente? Então, né, pessoal? Então, gente, em 1492 teve esse primeiro contato dos europeus, né, com o território americano. O navegador Cristóvão Colombo, ele chega, né, nas ilhas localizadas no Caribe. Vocês podem ver isso aí no livro de vocês, tá bom? Na página 100, como eu já falei. E aí ele começa a promover diversas expedições, né, como reconhecimento do território para exploração. E essas tentativas, elas tinham o intuito, né, de colonizar a América, principalmente começou pela colonização da América do Norte, que foi ocorrendo ao longo do século XVI, certo? E quem é que estava organizando essas excursões? Eram os franceses, os holandeses e os ingleses, certo? Os ingleses, eles iniciaram as primeiras expedições para estabelecer uma colônia lá no território, que é atualmente na América do Norte, e foram realizadas entre 1584 e 1587. Sobre o comando, né, de um britânico. Em uma dessas expedições, ele fundou, né, com a autorização da Rainha Elizabeth I, a colônia da Virgínia, nos Estados Unidos, que é a Virgínia, né, ela está nos estados da Carolina do Norte e Carolina do Sul. Só que acontece, houve muitas resistências dos povos indígenas, né, que viviam naquela região, e aí o que acabou gerando problemas como fome, doenças, né? Aí essa tentativa de colonização, ela acabou fracassando. A gente vai ver um pouquinho mais à frente, gente, esses povos indígenas, né, que viviam ali na região, as características deles, que é aqui onde tem o tópico os povos indígenas. O território ao norte da América era habitado por grande diversidade de povos indígenas, como os Sioux, os Apaches, os Iroqueses, os Navarros.
Cada um deles tinha uma cultura, uma língua, um sistema, né, de organização política, social, econômica. No início dessa colonização europeia na América do Norte, muitos desses aspectos da vida tradicional, né, dos indígenas foram sofrendo mudanças com essa chegada, né, desses povos colonizadores. Inclusive, muitos desses povos foram extintos devido a esse processo de colonização. E aí, com essa chegada dos europeus, né, ali no território dos indígenas americanos, norte-americanos, certo? Aconteceu assim a extinção, como eu já falei para vocês, de muitos desses povos. Por quê? Quais foram as principais causas da extinção desses povos? Conflitos, certo? Tinham muitos conflitos por conta do território, doenças. Essas doenças trazidas pelos povos europeus, né, doenças que até então eram desconhecidas daqueles povos que ali viviam, né, como a varíola, a gripe, dizimaram grande parte daquela população. E aqueles que permaneceram continuaram lutando, né, contra essa dominação do seu território e também contra a extinção de sua própria cultura, né, uma vez que muitos desses indígenas foram, né, escravizados, eram obrigados a abandonar a sua cultura, já que na visão dos europeus aquela cultura era uma cultura bárbara, era uma cultura inferior à cultura deles, certo? E aí, pessoal, essas tentativas de colonização, elas continuaram. Onde na página 101 vocês vão ver aí falando sobre as novas tentativas de colonização, não é? Que só lá no século XVII, ó, se inicia no século XVI, mais de 100 anos depois é que eles, né, vão tentando restabelecer essa questão da colonização novamente. E aí eles fundam, não é? Conseguem fundar onde hoje é o Canadá, a colônia de Quebec, em 1608. E que eles intitularam de Nova França. Os holandeses fundaram a colônia de Amsterdã em 1625, localizada onde hoje, né, é a atual Nova York, nos Estados Unidos. Já os ingleses, lembram que a gente falou lá no começo, retomaram, né, o projeto de colonizador na Virgínia, com a campanha de Londres e a campanha de Plymouth, fundadas por banqueiros e comerciantes interessados nas riquezas e na expansão comercial da América. Então, quem eram esses colonos, certo? Que foram se estabelecer nessas colônias fundadas pelos europeus. Então, pessoal, esses colonos quem eram? Lá na Europa, né, estava passando todo aquele processo de avanço tecnológico que vocês já conhecem. O que acontece? Com a saída das pessoas do campo, isso lá na Europa, tá bom? Com a saída das pessoas do campo para as cidades em busca de melhores condições de vida, lá na Europa, principalmente na Inglaterra, começou a se ter um enchimento populacional nas cidades, o que acabou gerando, né, uma população pobre, vivendo em miséria, péssimas condições de vida. Então, o governo ele começou a incentivar que essas pessoas migrassem para as colônias para fazer a ocupação. Então, caracteristicamente, quem eram essas pessoas que foram fazer a colonização lá na América do Norte, certo? Foram mulheres, crianças, órfãos, né? Comerciantes, pequenos comerciantes, pessoas humildes, pessoas pobres, aventureiros que buscavam riquezas, não é? Deixa eu ver quem mais. Alguns trabalhadores também que eram raptados para ir trabalhar nessas colônias, aconteciam isso. Então, muitas pessoas também da Europa migravam para as colônias da América, né, nessa tentativa, nessa busca de melhores condições de vida. Então, a princípio, esses eram os colonos, né, que iniciaram o processo de colonização da América. Então, gente, nós temos aí, não é, na página 102 do livro de vocês, as 13 colônias. Eu trouxe aqui o mapa para vocês verem, né, para a gente discutindo. A gente tem aqui, certo, essa formação das colônias. Tem no texto aí falando, onde eu grifei, pontos importantes,
que ao longo do século XVII e início do século XVIII formaram-se colônias inglesas na América do Norte, todas elas fundadas por iniciativa privada, com autorização do governo. O que isso quer dizer, gente? Que eram pessoas, certo? Por exemplo, comerciantes, banqueiros, pessoas que tinham posses, certo? Que financiavam esse processo de colonização desses territórios aqui, certo? E o governo autorizou esse processo. Só que existia uma diferença, certo? Dessas colônias portuguesas e espanholas, que são aqui, por exemplo, o Brasil, né? Aqui no Brasil não se podia, a colônia não podia fazer os cultivos que quisesse, não tinha autonomia, ela deveria todas ordens e autorizações a metrópole, Portugal no caso, que autorizava. Já nessas 13 colônias, nos Estados, principalmente aqui nos Estados Unidos, né, onde nós estamos falando agora, não era assim. O que é que acontecia? As colônias inglesas na América do Norte, elas possuíam liberdade com relação à metrópole, que a metrópole não ia restringir eles das atividades produtivas e nem comerciais. Pelo menos foi assim, né, até meados do século XVIII. Aí nós temos aqui as colônias, certo? Na legenda aqui, onde tem falando, tem mostrando, não é aqui pertencia cada uma dessas colônias do século XVII até o século XVIII. Então, aqui nós temos, né, as colônias do norte, aqui nós temos a colônia do centro e aqui nós temos as colônias do sul. Pessoal, por que eu tô mostrando isso para vocês? Porque, assim, até hoje existe uma diferença muito grande entre esses territórios na América do Norte, certo? Existem questões culturais, questões políticas, questões religiosas. Existe uma grande diferença entre esses territórios. Então, onde eram, né, as colônias, a parte norte, a parte sul e a parte central. Então, existe uma grande diferença até hoje cultural nessas regiões, certo? E aí nós vamos falar um pouquinho mais na frente sobre essas colônias, as colônias do norte, colônias do sul. Existem, inclusive, diferenciações também com relação aos tipos de cultivo, a forma que a sociedade se organizava, certo? A gente vai ver isso um pouquinho mais à frente. E aí nós temos as formações da colônia, não é? Então, tem aí a região da Nova Inglaterra. Como eu falei para vocês, tinha a colônia do norte e a colônia do sul. Então, elas se caracterizavam de diferentes maneiras, certo? Cada uma delas tinha um tipo de organização social. A gente vai falar agora primeiro sobre a colônia do norte e depois nós vamos falar sobre a colônia do sul, certo? Colônia do norte e as colônias do centro, certo? Dessas 13 colônias. Então, aí ainda na página 102, vocês podem ver, não é? Que a colônia do norte, ela também era conhecida como a Nova Inglaterra. Ela possuía uma economia muito diversificada, mas era voltada, né, principalmente para o consumo interno, certo? E eles desenvolviam o quê? Agricultura, criação animal. Essas propriedades, elas eram pequenas e médias, certo? E eles cultivavam diversos tipos de alimento, como milho, batata, trigo. O trabalho nessas propriedades, né? Como é que eles faziam? Geralmente, pessoas que viviam na Inglaterra, que viviam na Europa, que queriam, né, migrar para essas colônias, mas não tinham condição financeira de arcar com os custos da viagem, eles faziam um acordo com esses donos, com esses colonos, para poder vir para a América e trabalhar para pagar essas dívidas, esses custos da viagem, certo? Então, eles trabalhavam sem remuneração até pagar os custos daquela viagem. Quando eles conseguiam pagar os custos da viagem, eles eram libertos, né? E poderiam ir trabalhar na colônia da forma que melhor lhe convinhesse, né? Aí também a mão de obra nessas colônias era familiar, não é? Só que eles também, né, contavam com esses regimes de escravidão temporária,
certo? Eles também faziam o quê? Criavam esses animais, como eu já falei para vocês, porcos, ovelhas, além de praticar pesca, produzir manufaturas, né? Que era o subproduto dessas coisas que eles cultivavam, pescavam e criavam, que era o quê? Pele, lã, o rum, né, ferro. Então eles também tinham essas produções. Só que essas produções elas eram mais para o consumo interno, tá certo? Agora nós vamos falar sobre as plantations, que está, né, localizada nas colônias do sul. Então, nas colônias do sul, o clima ele era muito mais quente, que acabava favorecendo, né, o solo e a economia da monocultura e a produção agrícola em larga escala. Lá nas colônias do norte, o clima era mais frio, não tinha uma grande diversidade de cultivo. Tinha diversidade de cultivo para alimentação interna. Eles não faziam a venda de produtos, para outros lugares, certo? E a economia das colônias do sul, ela era voltada para o quê? Para o consumo externo. Então, o que eles produziam na colônia, eles faziam o quê? Eles vendiam para fora da colônia, eles vendiam para outros países, para outras colônias, aquelas que era permitido também, né? Vocês lembram que tinha aquela questão de fechamento dos portos e que não podia nem comprar nem vender produtos de outros lugares, que eu já falei para vocês que é uma característica diferente dessas colônias da América do Norte, certo? Então, como característica geral dessas colônias do sul, eles criaram um sistema que era conhecido como plantations. Eram grandes extensões de terra e nessas terras eram cultivados geralmente um único tipo de produto, que poderia geralmente ou era o algodão, o arroz, o tabaco, certo? Eles cultivavam esses produtos e vendiam esses produtos para a Inglaterra, para a metrópole, o que gerava grande lucro e enriquecimento para as colônias do sul. A mão de obra nessas colônias, era mão de obra escrava, certo? E com o tempo que com o aumento desses cultivos foi aumentando e eles necessitaram aumentar também essas mãos de obra. Então aí vem os negros escravizados da África para trabalhar nessas plantations, certo, pessoal? Então, foi a colônia mais rica. As colônias do sul foram as colônias mais ricas, justamente por essas características. Então, eles pouco produziam, de forma internamente para o consumo próprio, consumo humano. Eles faziam mais essas produções em larga escala para vender para a metrópole, para vender para a Inglaterra, certo? E aí, gente, com o passar do tempo, a gente vai agora para a página 104, onde nós vamos falar, sobre a independência das 13 colônias. Já no final do século XVII e ao longo de todo o século XVIII, ocorreram muitas guerras na América e na Europa, que foram criando, essas agitações foram criando um cenário social que acabou favorecendo a independência das 13 colônias. O que é que acontece? Existia um conflito entre a metrópole e a colônia, que entre os anos de 756 e 763 ocorreu o que foi chamada a Guerra de 7 Anos, que foi entre a Inglaterra e a França. Envolveu essa disputa territorial das colônias na América do Norte. A Inglaterra venceu o conflito. O que é que acabou de acontecer, Ela anexou os territórios, a Inglaterra vence esse conflito, anexa o território que antes pertencia à França ao território da Inglaterra, E acaba consolidando o seu poder político e econômico naquela região. A guerra, gerou muitas despesas para a colônia, para a coroa inglesa, que de certa forma tentou reduzir esses efeitos, desse custo que essa guerra gerou e passou o quê? Começou a cobrar vários impostos dos colonos, certo? Que foram os alvos de disputa da coroa inglesa
e da coroa francesa. Então, eles começaram a colocar diversos impostos sobre produtos e sobre as coisas que aconteciam lá na colônia. E isso foi gerando cada vez mais o descontentamento dos colonos lá nas colônias da América. Então, dos primeiros impostos, não é, que foi cobrado foi a criação da lei do selo. O que era essa lei do selo? Tá aí, ó. Era uma taxa de circulação de itens como jornais, livros, documentos oficiais. Então, todos esses produtos, certo? O governo começou, a coroa inglesa começou a fazer a cobrança para que esses produtos pudessem circular na colônia. E isso acabou, né, gerando o quê? Um alto descontentamento da população, dos colonos, e acabaram, né, tiveram como reação um boicote aos produtos ingleses. E aí, em 1767, não é, essa lei foi suspensa, a lei do selo foi suspensa, mas, né, consequentemente, outros impostos vieram. Eu vou dar um exemplo agora, né, da lei do chá, que foi em 1773, que obrigava os colônios, né, que adquiriam chás e produtos ingleses a pagar um imposto em cima desses produtos. E aí eles criam essa lei do chá. O que é que acontece? Os colonos, revoltados com aquilo que aconteceu, se vestiram de indígenas, né, bem característicos os indígenas norte-americanos, invadiram os bancos, né, os bancos ingleses em Boston, pegaram toda a carga de chá que tinha e jogaram no mar. E esse episódio ficou conhecido como a Festa do Chá de Boston. O que é que acontece? Aí a Inglaterra, a coroa inglesa, cria mais uma lei que foi chamada, né, as Leis Intoleráveis, que determinava o fechamento dos portos. Então não podia mais nem sair, nem entrar nenhum tipo de produto, até que os colonos pagassem a despesa daqueles chás que foram jogados ao mar. E isso acabou gerando uma revolta nos colonos, que acabou mais à frente, como nós vamos ver aí na Declaração da Independência, não é? A gerar a independência dessas colônias. Então, né, em meio a todos esses conflitos, o que é que acontece? Lembra que eu falei para vocês lá no início sobre os ideais iluministas? Então, eles voltam mais uma vez, né, a figurar esses cenários de revoltas e emancipação de outros povos. Então, né, motivado por esses ideais de justiça, liberdade e resistência à tirania, defendidos pelo o filósofo, né, John Locke, eles começaram a lutar contra essa dominação colonial e também começaram a demonstrar esse desejo de emancipação política. Então, assim, né, no segundo parágrafo da página 105, a gente pode ler assim: reunidos no segundo Congresso Continental, realizado na Filadélfia, em 1775, representantes de todas as 13 colônias votaram a favor da independência. No ano seguinte, foi criada a Declaração da Independência das 13 colônias. Quem elaborou esse documento, né, foram Thomas Jefferson, John Adams e Benjamin Franklin, que foi assinada no dia 4 de julho de 1776. A partir desse momento, as colônias foram proclamadas estados independentes em relação à Inglaterra, formando uma nação que passou a ser chamada de Estados Unidos da América. Essa data, né, é comemorada até hoje. Inclusive é uma grande festividade na América, nos Estados Unidos, não é, que é conhecido como Independence Day, o Dia da Independência, por todos os estadunidenses. Mas esse processo de independência, ele não aconteceu
de forma pacífica, não é? A colônia inglesa não queria, não aceitou essa autoproclamação de independência das colônias e inicia-se o que? A Guerra de Independência. Então, o governo inglês ele não reconhecia essa independência das colônias e entre os anos de 1775 e 1781 ocorreu o que ficou conhecido historicamente como essa Guerra da Independência. O que acontece, gente? Vocês lembram quando nós estávamos estudando, né, sobre a Revolução Francesa, falando sobre o rei absolutista Luís XVI? Teve um momento lá que eu comentei com vocês que o reino teve altas despesas ajudando as colônias americanas nesse processo de independência. Historicamente, nós sabemos, né, da rivalidade entre franceses e ingleses. Os franceses, descontentes com a perca dos seus territórios na colônia para os ingleses, o que é que eles fizeram? Eles começaram a apoiar, financiar, certo, os colonos contra os ingleses. Então, eles auxiliaram na questão financeira, na questão armamentista, de navios, eles auxiliaram nesse processo de independência também, certo? Então, gente, é isso. Eu vou pedir que vocês façam o seguinte. Vocês vão fazer a leitura desse capítulo, certo? O capítulo 7, que inicia a unidade 4, para se aprofundar mais nessa discussão que eu estou trazendo aqui hoje para vocês. E após essa leitura, vocês vão assistir o vídeo, após essa leitura, né, obviamente, vocês vão fazer a atividade da página 106 à página 107. Vocês vão fazer, vão responder de acordo com essa discussão da nossa videoaula e de acordo com a leitura que vocês vão fazer do livro, certo? Vão fazer e vão enviar para mim. Porque, gente, essa atividade, somada com a atividade que vocês vão fazer na videoconferência de hoje, certo? Vai somar a segunda nota do bimestre. Então, vocês têm prazo para entregar essa atividade, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês venham a ter, vocês me chamem, certo? Falem comigo pra gente poder resolver essa dúvida, tá bom, galerinha? Tchauzinho!